Ô moçada, vocês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer mais uma receita simples e fácil aqui no canal. A gente vai fazer hoje uma rosca caipira recheada com coco. Essa receita ela é muito simples e fácil e a gente não vai utilizar nem leite na massa. A gente vai dar o ponto na massa utilizando água. Então é uma rosca aí bem interessante. E é bem simples também da gente estar fazendo. Então, para começar a nossa receita, eu peguei o nosso tachinho, ó. Coloquei um pano aqui na bancada para a gente colocar em cima, né? Para não arranhar o fundo do tacho, nem a bancada. E a gente vai começar colocando aqui um sachêzinho, né? Um pacote de fermento seco. Um pacote desse aqui, ó, de 10 gramas de fermento seco. O pessoal também pode fazer com fermento fresco. Aí, ao invés de 10 gramas, vocês coloquem 30 gramas. E nós vamos colocar aqui um copo americano cheio até a boca de água morna. É importante a gente colocar água morna aqui para facilitar, né, o trabalho das leveduras, né? Uma água morna aí por volta de 35, 38 graus é o ideal para a gente estar fazendo a receita. Nós vamos colocar aqui também um copo americano de açúcar cheio até na boca. Nós vamos juntar aqui 2 ovos inteiros. Um copo americano de banha de porco ou de óleo, né? No caso aqui eu estou utilizando a banha de porco, mas vocês podem utilizar o de óleo. E o copo americano de gordura, né? O de óleo aqui, ele é o que vai mais vazio. Ele vai até nessa primeira risca aqui do copo americano, né? Que é 150 ml. Uma colher de café de sal para dar uma equilibrada aqui na nossa rosca caipira. E vamos dar uma misturada boa nisso aqui. Aqui é importante lembrar, né, que eu coloquei aqui a banha de porco e para a banha de porco ficar líquida, eu dei uma aquecida nela, né? Então ela vai ajudar aqui a nossa mistura ficar morna. Então talvez pode ser interessante aí quem for utilizar óleo, dar uma pequena aquecida nele antes de colocar aqui na nossa bacia, no nosso tachinho. E agora nós vamos adicionar aqui 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Se o pessoal achar que é muito 1 kg de farinha de trigo, vocês podem fazer meia receita, né? Cortar os ingredientes aí pela metade que dá certo. Vou dar aqui mais uma pequena misturada. E depois a gente vai pôr a mão na massa. Terminei de misturar aqui e agora a gente vai dar o ponto com água morna, como eu tinha comentado com vocês no começo. A gente vai utilizar aqui aproximadamente 2 copos americanos cheios até na boca de água morna. Mas essa quantidade ela pode variar, né? A gente tem que ir colocando aos poucos para não ter perigo da massa passar. Então a gente vai colocando aos poucos e vai mexendo. A gente vai mexer essa massa aqui até ela desgrudar do fundo do nosso tacho. Então, moçada, a gente terminou de colocar água aqui na nossa massa. Eu não gastei toda a água, né? Deixa eu ver o quanto sobrou aqui. Sobrou quase um copo americano, né? Então eu coloquei aqui mais um copo americano e uns 40 ml mais ou menos. Então, essa quantidade de água, como eu disse para vocês, ela vai variar, né? Vocês vão colocando aos poucos até a massa chegar nesse ponto aqui. Deixa eu aproximar um pouco aqui para vocês verem a massa, ó, como ela fica. Ela não fica uma massa muito mole, né? E também nem muito firme. E é uma massa aqui, ó, que vai dar bastante viga. É uma massa aqui bem bacana.
E agora aqui a gente vai sovar essa massa um pouco. A gente vai sovar ela aqui por uns 2 a 3 minutos para ela ficar no ponto ideal. Quem quiser tirar a massa aqui e colocar na bancada para sovar, pode ficar à vontade. Eu vou sovar ela aqui no nosso tacho mesmo. Então sovei a nossa massa aqui por 3 minutos e ela já está no ponto certo. Pessoal, repare aqui, ó, que ela não fica uma massa muito mole, né? Porque a gente repara aqui, ó, que alguns trincadinhos na massa aqui nem somem quando a gente amassa. Então, eu vou puxar aqui para vocês identificarem, ó, o ponto da massa. Olha para o pessoal ver que ela fica uma massa bem elástica, uma massa bem bacana mesmo. Então, esse aqui é o ponto da massa. E agora a gente vai enrolar as nossas roscas. Como eu disse para vocês, né, a gente vai recheá-las com coco. Eu vou utilizar aqui um pacotinho de 100 gramas de coco ralado já adoçado. Se o coco que vocês forem utilizar aí não tiver adoçado, vocês coloquem açúcar a gosto aí. Pessoal, pode reparar que a gente colocou bem pouquinho açúcar aqui na nossa rosca, mas vai ficar excelente. A gente colocou um copo americano cheio de açúcar para 1 kg de farinha. Então vai ficar uma receita aí bem equilibrada no açúcar. Vou colocar o coco ralado numa outra vasilha aqui para facilitar e a gente vai começar a enrolar as nossas roscas aqui. Vou untar aqui os nossos tabuleiros também com um pouquinho de óleo, né? No caso que eu vou utilizar um pouquinho de banha de porco. Para essa receita aqui a gente vai precisar de 2 tabuleiros aqui de um tamanho de médio para grande. Moçada, então aqui agora a gente vai enrolar a nossa rosca caipira. Então a gente vai pegar um punhado de massa na mão aqui. A gente não precisa fazer elas grandes demais, né? Mais ou menos uma quantidade assim. A gente vai dar uma amassada nela aqui para dar uma ajeitada nessa massa. Vamos fazer aqui como se fosse uma bolinha. Dessa forma aqui. E agora a gente vai abrir a nossa massa aqui com os dedos polegares, tentando deixar essa massa aqui mais fininha. E a gente vai fazer como se fosse uma concha, para a gente rechear e colocar o coco. Dessa forma aqui tá bom. E agora uma dica para vocês, né? A gente vai deixar o lado mais bonito para fora. Geralmente o lado que a gente amassa aqui, ele tende a ficar mais bonito. Então aqui, ó, eu vou virar essa parte aqui da nossa concha para dentro e vou rechear essa parte, digamos aqui, que não ficou tão bem acabada com o coco. Vou colocar aqui mais ou menos uma meia colher de sopa de coco ralado e agora a gente vai fechar. Essa hora de fechar aqui a gente tem que caprichar bastante para não ter perigo da rosca abrir depois. A gente fechou bem aqui, ó, agora a gente vai vir e vai fazer isso aqui, ó. A gente dá uma modelada nela com a mão aqui. Dá uma ajeitada nessa parte que a gente fechou. E tá pronta aqui a nossa rosca. E aqui, né, esse lado aqui um pouquinho mais feio que a gente fechou, a gente vai colocar virado para baixo aqui no nosso tabuleiro. Moçada, então terminei de enrolar as nossas roscas aqui. Desse tamanho que eu fiz aqui, renderam 29 unidades. E agora a gente vai deixar essa massa crescer. E como que a gente vai fazer isso? Aqui eu gosto de colocar as formas no sol. Eu acho que ajuda muito, né, nesse processo de crescimento da massa. Então, moçada, essa é uma receita para a gente fazer, né, que é melhor para a gente fazer em dias ensolarados, né, em dias que o sol está mais quente, porque vai ajudar, né, no processo de crescimento aqui das nossas roscas. Então a gente vai colocar elas aqui no sol por aproximadamente 1 hora. É bom a gente fazer ali num período do dia que o sol já está mais quente também. Mas se precisar ficar um pouquinho mais de 1 hora, não tem problema.
Aqui eu vou colocar as formas no sol dessa forma aqui. Eu não vou cobrir elas porque ajuda no processo do crescimento e aqui não tem muito mosquito. Mas se por acaso no local que vocês tiver muito mosquito, vocês podem cobrir com pano de prato e levar ao sol. Só tomem cuidado aí, deem uma olhada de vez em quando para a rosca não crescer muito e não grudar no pano de prato. Aí o pessoal pode perguntar aí, pode deixar descansar para ela crescer na sombra? Pode, mas não vai ficar o mesmo resultado. Eu vou fazer aqui um teste para vocês verem, ó. Eu vou tirar essas duas unidades aqui e vou deixar elas na sombra para ver se elas vão crescer igual as que a gente vai colocar no sol. Moçada, então a rosca aqui ela já cresceu, faz mais ou menos 1 hora que a gente deixou ela no sol. A gente deixou ela no sol de 10 a 11 da manhã, que é um horário ali um pouco mais quente e que ajuda essa rosca a crescer bastante. Se a gente deixar ela no sol, continuar deixando ela no sol, ela ainda cresce mais. Só que não é bom deixar passar desse ponto que está aqui, porque senão depois quando a gente assar ela pode murchar e ficar dura. Para comparação, aquelas duas roscas que a gente deixou separada aqui, o pessoal pode ver que elas crescem, mas bem menos. Então vale a pena a gente colocar elas no sol um pouco antes de assar. Vou até colocar as duas aqui no cantinho, né, pra gente assar elas junto aqui. Então agora, pessoal, a gente vai colocar as roscas para assar aqui em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Lembrando que esse tempo vai depender de forno para forno. Depois, quando elas ficarem assadas, eu mostro o ponto certo para vocês conseguirem acompanhar aí na casa de vocês. Pessoal, enquanto as roscas assam, a gente vai fazer um melado para passar sobre as roscas depois. Se o pessoal quiser e achar mais fácil, o pessoal pode até passar leite condensado que dá certo também. Mas a gente vai fazer um melado aqui de água e açúcar. Aqui a medida que a gente vai utilizar vai ser aqui 1 copo americano de açúcar, até nessa primeira marca do copo aqui, né? 150 ml. E nós vamos utilizar aqui também a mesma quantidade de água. Então 150 ml de água até nessa primeira marca aqui do copo americano. Que a gente vai mexer e esperar dissolver todo o açúcar. E nós vamos deixar o melado ferver aqui por 2 minutos. Vou desligar o fogo aqui agora e a gente vai esperar ele esfriar e as roscas terminarem de assar para a gente passar esse melado nas roscas. Moçada, então a rosca ficou pronta. Olha para vocês verem aqui como ela deu uma leve dourada por cima. E esse aqui é o ponto que a gente gosta dela aqui. Ela ficou mais ou menos aí uns 28 minutos no forno, lembrando que isso vai depender de forno para forno. E agora a gente vai deixar ela esfriando um pouquinho para a gente passar o melado. Mas a gente vai deixar esfriar bem pouquinho, que é bom passar o melado com ela mais quente. Eu vou deixar aqui descansando uns 5 minutos e depois eu volto para a gente passar o melado. Então tá aqui, moçada, o melado que a gente preparou, ele já tá bem morninho, já esfriou bastante. E depois que a gente passar no melado, a gente vai envolver essa rosca no açúcar. Se o pessoal, ao invés do açúcar, quiser usar coco, pode também, fica muito bom. Então aqui a gente vai pegar a rosca e vai mergulhar ela no melado mesmo. A gente pode lambuzar ela bastante aqui e depois a gente passa aqui pro prato do açúcar. A gente pode até jogar aqui um pouco de açúcar por cima. Pessoal, não precisa ficar com medo de ficar muito doce, porque a gente usou pouco açúcar na massa. Mas como eu disse, se vocês quiserem estar colocando coco no lugar do açúcar, pode também. Então aqui agora a gente vai fazer esse processo com todas as nossas roscas. Olha aqui para o pessoal ver como fica bem bonita aqui a nossa rosca depois que a gente passa ela no melado e no açúcar. Moçada, então terminei de passar o melado e o açúcar aqui nas nossas roscas e olha para o pessoal ver aqui, ó, que belezura que ficou. Vou partir um aqui para o pessoal ver, né, como ficou o recheio aqui. Olha aqui para o pessoal ver como ficou bacana aqui as nossas roscas. Vamos partir um aqui para a gente ver. Olha aqui. Olha aqui, moçada, como ficou bacana. Isso aqui tem um sabor, pessoal, muito bom.
Aqui a gente vê aqui o coco, né, que a gente recheou. E agora é só a gente aproveitar essa delícia aqui. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de rosca caipira recheada com coco. Grande abraço e até a próxima.